Eu venho do esporte, eu quero ajudar o futebol. Você foi advogado do Flamengo. Eu comecei com 26 anos como advogado, vice-presidente jurídico do Flamengo, eu tinha me especializado em direito esportivo, e depois do Flamengo eu advoguei para quase todos os clubes. Aqui em São Paulo, com muito carinho, advoguei para São Paulo, Santos e Palmeiras, no Minas Gerais. Foi o único, talvez, na história que advogou na mesma temporada para Cruzeiro e Atlético. Aí depois falaram, não, aí você tem que escolher. Os dois não dá, né, meu? E no Rio de Janeiro, meu último clube como advogado também, com muito orgulho, foi o Fluminense, e eu saí só para assumir minha cadeira no Senado Federal. Mas teve muita polêmica, você não está falando da CBF, do salário que aumentou, dos dirigentes, dos árbitros, isso daí foi supostamente, mas tem que mexer nesse vespeiro ou ninguém vai falar nada. A questão é você se intrometer numa atividade privada. É lógico que na hora da Copa do Mundo todo mundo vai lá morder um dinheiro público, né? Vamos deixar claro. Mas como é que você se intromete numa atividade privada? Né? É difícil você... e é perigoso, né? Porque o legislador erra a mão também quando quer se intrometer nas coisas, o Estado. Né? Então... os clubes não são todos privados. Nenhum deles está reclamando, né? Por que não está reclamando? Essa é a pergunta. Sabe por quê, né? Mas você sabe que o presidente da Federação do Rio, eu liguei para ele, para o Rubinho, e falei indignado com essa forma que houve a eleição. Não a eleição do Edinado, mas pagaram aí, aumentaram os salários. O Rubinho me disse que na Federação do Rio isso não aconteceu e que provavelmente, eu fiquei imaginando, aquelas federações que estavam com voto duvidoso ou que eram determinantes para a eleição, parece que aconteceu. Mas isso também ninguém sabe, né? Isso é uma questão interna, né? É a questão interna. O problema é aquela coisa, saber todo mundo sabe, só não dá para mexer, né? Mas a hora que o clube precisa de dinheiro do governo, se ele é totalmente privado, ele devia ser responsável por si mesmo. Mas é isso. Então, quer dizer, eu acho que... Mas o dinheiro do governo é só essas INSS? Não. Por INSS os caras roubam... Não, tem isenção de tudo. Clube, isenção clube não paga IPTU, por exemplo. Não, mas clube. Mas nenhum clube paga. Então, se não paga... Não, eu não estou falando que é clube de futebol. Nenhum clube paga. Ele tem uma função social, ele não é uma entidade puramente com fins lucrativos. E aí... Se ele tem isenção e benefício para a sociedade, o governo cabe apitar. Ou não pega nada da gente se meter no futebol? Você acha que a gente... Não é se meter, cara. Você tem corrupção no lugar, você torce pro Brasil, não torce pro seu time? Não, eu sei. Eu tô dizendo, para a pátria de chuteiras. Porque aqui é a pátria de chuteiras. A gente tem que exigir uma seriedade, que é FIFA, é mundial. O Jabá é mundial. Sim, O Jabá tá aqui, tá na Espanha, tá na Itália, tá na África. Tá na África. Tudo. O Jabá tá no mundo inteiro. O que poderia se discutir é se o processo de eleição do presidente seguiu as regras, se teve lá o comitê de atletas, se eles votaram. E teve. Já é um ponto. E teve. Teve pelo interesse. Não, mas o porquê é o dinheiro privado. Né? Aquele dinheiro da remuneração dos presidentes da federação, eles são privados. Os clubes se apoiam aí no Profut para parcelar as dívidas, mas é interesse do governo também, porque senão ele não recebe dos clubes. Lá na SAF, inclusive, a gente teve que... Foi a minha grande contribuição, foi tratar no projeto original do passivo dos clubes, tanto o trabalhista quanto o tributário. Porque não adiantava nada no projeto original você dizer que o clube poderia virar SAF se você não desse a explicação de como é que ele ia pagar a dívida para trás. E essa foi a minha contribuição e a gente criou um sistema que eu digo de caixa d'água, né? Porque alimenta a caixa d'água da SAF que joga um pouquinho pelo cano para o clube e vai pagando de acordo, muitos buscaram recuperação judicial, inclusive, para fazer isso. Outros foram pela fila de credores lá da Justiça do Trabalho e os resultados nesse aspecto têm sido positivos, né? E a parte tributária, como é que você vai convencer ou seduzir um clube para ele se transformar numa sociedade anônima de futebol se ele, como clube associativo, ele não paga nada ou quase nada de imposto? Interesses né? tem. E aí a gente teve que criar uma fórmula tributária especial para os clubes de futebol, e eu espero que agora alcance na revisão da lei da SAF, que já está na Câmara, as ligas de futebol, porque aí é que eu acho que vai virar a chave. A gente tem no Brasil 2 ligas, né, Emílio? Sim. E elas não se falam ainda, até porque não tem uma natureza jurídica própria.